Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à aula da semana passada, na aula de hoje a temática que iremos trabalhar é falando sobre ordem e classe dos números. Então vamos para o quadro para vocês compreenderem de forma mais prática como iremos trabalhar no decorrer dessa aula e também da atividade que iremos fazer no final, certo? Bem, gente, se vocês analisarem nessa imagem aí que está escrito no quadro, classificamos como ordem a posição em que está o número e em classe o conjunto de três ordens. Então é basicamente dessa forma aqui, ó. Como eu disse a vocês, a posição do número representa a ordem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são 9 ordens. Por quê? Porque é onde os números estão posicionados. Diferentemente da classe, porque a classe é todo o grupo de 3, no caso, o grupo de 3 ordens formam uma classe, que representa como centena, dezena e unidade. Como vimos na explicação anterior, todo o conjunto de 3 números que formando essa classe, a gente sempre conta de trás para frente, ou seja, o 9 ele vai ser representado como unidade, o 8 como dezena e o 7 como centena. Como vimos no outro grupo, aqui iremos classificar como unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E aqui o 3 representa como unidade de milhão, aqui representa como dezena de milhão e o 1 como centena de milhão. Então é basicamente isso. Tudo que a gente classifica como ordem vai ser relacionado à posição em que o número está. E quando a gente seleciona como classe, a gente entende que é o conjunto das ordens. Certo, pessoal? Agora nós iremos fazer a resolução da nossa atividade. Vamos lá, gente. Vejam só. A atividade número 1, onde nós iremos abordar esse conteúdo visto em aula hoje. No primeiro quesito ele diz o seguinte: com atenção, complete as lacunas abaixo. Então vocês terão da letra A até a letra B para analisar em que ordem se encontra a numeração. Eu vou dar um exemplo a vocês da letra D. Analisamos que a letra D ela tem como numeração 73. Então a gente analisa que só tem 2 números. Vamos ver através da tabela. Então, de trás para frente, como só tem 2 números, então ele está em segunda ordem. Aí, vocês irão completar toda essa atividade analisando o gráfico anterior, certo? Agora, no segundo quesito, a gente analisa o seguinte: complete de acordo com o exemplo. Aí a gente viu o exemplo que temos 2 unidades, 24 centenas, 248 dezenas e 4.087 unidades. Então vocês irão fazer da mesma forma. Seguirão os exemplos, seguindo o exemplo. Então na letra A vocês irão encaixar cada numeração em seu devido local, de acordo com o que vimos na aula e agora nesse exemplo. Dando continuidade, a gente passa a perceber que o terceiro quesito ele pede para vocês escreverem por extenso as numerações que aí se encontram. Um exemplo, eu vou dizer aí a letra A. A letra A a gente vai escrever por extenso como 8.397. E o quarto quesito, que é o último quesito, vocês irão completar para indicar quantas unidades representam o que se pede. Um exemplo, a gente sabe-se que para que tenha uma dezena, a gente precisa ter 10 unidades. Então aí se pergunta o seguinte, na letra A, 2 dezenas. Então se a gente sabe que 2 dezenas, cada dezena representa 10 unidades, então serão 20. Vocês darão continuidade a essa atividade. Aí vocês preenchem as demais letras, a letra B, C e D, certo? Bem, pessoal, por hoje é só. A nossa aula ela se encerra aqui. E eu queria pedir a vocês que fizessem a resolução da atividade e me enviassem até quinta-feira, pois na sexta-feira estarei postando a resolução das atividades juntamente com o gabarito de respostas, tá bom? Boa atividade e fiquem com Deus.